Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as chamas de fogo se alastrem, se alastrem, se alastrem em todo o universo, em todo o nosso planeta, limpando-o de todos os males passados, presentes e futuros. Eu evoco, Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, e peço que as espadas de fogo limpem todos os nossos corpos sutis, nosso perispírito, nosso corpo físico. Que se faça isso por direito divino para toda a nossa família, para todos os nossos antepassados, para todos os seres da terra e fora dela. Eu evoco, Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as espirais de fogo se alastrem, se alastrem, se alastrem em todo o universo, em todo o nosso planeta, em todo o nosso país, em todo o nosso estado, em toda a nossa cidade, em todo o nosso bairro, em toda a nossa rua, em todos os nossos lares. Faça-se tudo por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Eu evoco, Deus, sua luz maior, sua justiça divina, e peço que todos os nossos amigos, que todos os nossos parentes sejam curados aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres. Dirijo-me aos seres dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias. Fazem cair chuvas de flores mandarava sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada. Mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras.
São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrer embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Buda. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Que a força da divina essência se manifeste em todos nós, em todos os nossos familiares, em todos os nossos antepassados, para todos os seres do universo. Amém. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que as forças da divina essência se manifestem em nós, sejamos seres livres, harmoniosos e felizes. Namastê. Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as chamas de fogo se alastrem, se alastrem, se alastrem em todo o universo, em todo o nosso planeta, limpando-o de todos os males passados, presentes e futuros. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, e peço que as espadas de fogo limpem todos os nossos corpos sutis, nosso perispírito, nosso corpo físico. Que se faça isso por direito divino para toda a nossa família, para todos os nossos antepassados, para todos os seres da terra e fora dela. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as espirais de fogo se alastrem, se alastrem, se alastrem em todo o universo, em todo o nosso planeta, em todo o nosso país, em todo o nosso estado, em toda a nossa cidade, em todo o nosso bairro, em toda a nossa rua, em todos os nossos lares. Faça-se tudo por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Eu evoco Deus, sua luz maior, sua justiça divina, e peço que todos os nossos amigos, que todos os nossos parentes sejam curados aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e, tomando saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres. Dirijo-me aos seres dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim,
os seres viventes sentidos envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias. Fazem cair chuvas de flores mandarava sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada. Mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrer embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Buda. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Que a força da divina essência se manifeste em todos nós, em todos os nossos familiares, em todos os nossos antepassados, para todos os seres do universo. Amém. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que as forças da divina essência se manifestem em nós, sejamos seres livres, harmoniosos e felizes. Namastê. Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as chamas de fogo se alastrem, se alastrem, se alastrem em todo o universo, em todo o nosso planeta, limpando-o de todos os males passados, presentes e futuros. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, e peço que as espadas de fogo limpem todos os nossos corpos sutis, nosso perispírito, nosso corpo físico. Que se faça isso por direito divino para toda a nossa família, para todos os nossos antepassados, para todos os seres da terra e fora dela. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as espirais de fogo se alastrem, se alastrem, se alastrem em todo o universo, em todo o nosso planeta, em todo o nosso país, em todo o nosso estado, em toda a nossa cidade, em todo o nosso bairro, em toda a nossa rua, em todos os nossos lares. Faça-se tudo por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Eu evoco Deus, sua luz maior, sua justiça divina, e peço que todos os nossos amigos, que todos os nossos parentes sejam curados aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis
miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e, tomando saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres. Dirijo-me aos seres dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres de outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias. Fazem cair chuvas de flores mandarava sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada. Mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrer embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Buda. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Que a força da divina essência se manifeste em todos nós, em todos os nossos familiares, em todos os nossos antepassados, para todos os seres do universo. Amém. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que as forças da divina